Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Vamos continuar nessa aula falando sobre métodos. Então, na última aula, nós vimos que nós podemos passar parâmetros para os métodos. Nós podemos declarar aqui uma quantidade praticamente infinita de parâmetros, vai da escolha do desenvolvedor. E quando a gente passa chamando esse método, recebe o nome de argumento. Então, você tem que ficar atento aos tipos que estão sendo pedidos lá no parâmetro e verificar se os tipos são compatíveis quando você passar como argumento. Agora vamos falar sobre retorno dos métodos. Então, até agora, esses três métodos que nós temos aqui, todos eles estão apenas imprimindo um valor na tela. Mas em certos momentos, você não vai querer que o método simplesmente imprima alguma coisa. Você talvez espere um valor como retorno. Então vamos criar aqui algo que tenha um método que tenha um tipo de retorno. Então todos esses três métodos que nós fizemos aqui, eles não têm nenhum retorno, por isso utilizamos a palavra void. Vamos criar um método agora. Em vez de void, eu vou falar que esse método eu posso utilizar qualquer um dos tipos primitivos ou qualquer variável do tipo reference aqui. Mas agora eu vou apenas trabalhar com valores inteiros. Melhor, como esse vai ser o método de divisão, vamos trabalhar com valores double. Divide dois números. E vou receber aqui double num 2. Ok? Então nós podemos ver que só de criar o método nós já temos um erro de compilação, que é justamente o tipo você retornar um valor. Vamos lá. Eu quero... Tem várias formas de fazer. A primeira forma é você criar uma variável auxiliar, por exemplo, double, resultado, recebe no 1 dividido por no 2. E em seguida você retornar esse resultado. Para isso nós utilizamos a palavra return. Então, essa é uma forma de fazer. Mas o próprio IntelliJ ele vai sugerir para você que existe uma forma que você utiliza menos linhas. Então, ele tem essa... Ele está marcado em amarelo aqui, está falando que a variável double resultado é redundante. Por quê? Porque nós criamos uma variável aqui de referência, né? Um tipo primitivo, que está guardando esse valor e em seguida nós estamos retornando. Como nós não estamos fazendo mais nada com essa variável, o que nós podemos fazer é retornar direto o valor de num1 dividido por num2. Então aqui eu estou retornando, estou fazendo a divisão de número 1 pelo número 2 e em seguida estou retornando para quem está chamando divide dois números. Então vamos voltar para o nosso calculadora teste e vamos chamar aqui calc.divide dois números. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 22. Estou passando dois números inteiros, mas lembre-se que ele está esperando um valor que seja double. Como o número inteiro cabe em um double sem a necessidade de cast, o código funciona normalmente. Então vou colocar um salt aqui, divisão de dois números. Quando nós executarmos, Shift F10, nós temos aqui divisão de dois números, em seguida continuando na execução. Nada foi impresso. Nada foi impresso porque nós não falamos aqui para imprimir alguma coisa.
Se nós quiséssemos, nós poderíamos colocar assim, num1 dividido por num2. Shift F10. Eu tenho aqui o valor de 10. 20 dividido por 2. Porém, não é esse o objetivo. Nós não queremos que seja impresso nesse método. Esse método ele está retornando para a gente um valor double. Quando o método tem um tipo de retorno, significa que ele quer ser utilizado na classe que o chamou. Nós temos algumas opções. Uma delas é você imprimir diretamente a chamada do método. Então, eu vou colocar esse calc, divide dois números dentro de um system.out.println dentro da classe calculadora teste. Por quê? Como esse método está retornando um valor double, eu vou imprimir esse valor double na tela. Shift F10. Nós temos aqui o valor 10. Ou então, nós podemos remover esse system.out.println e nós podemos guardar o valor dentro de uma variável. Então, se você criar uma variável, lembre-se, ele está retornando uma variável do tipo double. Então, nós temos que salvar em tipo double. Então, eu estou criando uma variável result e essa variável result está sendo inicializada com o valor retornado por dividir dois números. Agora eu posso imprimir o meu result. Shift F10. Nós temos aqui o valor de 10. Então, o que você precisa ficar atento é que quando você tem um tipo de retorno, você é obrigado a utilizar a palavra return. Outra coisa que você precisa ficar atento é que quando você tem um tipo de retorno, obrigatoriamente o retorno tem que ser compatível com esse tipo que você está dizendo. Então, por exemplo, nós temos aqui double e double. Uma operação utilizando dois valores double será um valor double como resultado. Terá um valor double como resultado. Se eu disser aqui que o retorno vai ser do tipo int, nós vamos ter um erro de compilação. Porque da mesma forma que quando você vai criar variáveis de tipo primitivo ou quando você vai trabalhar passando argumento para os parâmetros, você também precisa prestar atenção se o tipo de retorno é compatível com o que está sendo descrito, com o que foi descrito aqui na assinatura do método. Então, caso eu queira fazer forçadamente, lembre-se, você precisa fazer um cast explícito. Então, aqui estou dividindo o número 1 por número 2, transformando esse valor num inteiro e em seguida estou retornando esse valor inteiro. Se você não colocar o parênteses, ele vai dar um erro, porque é como se você estivesse fazendo um cast somente de número 1. Então, na próxima aula nós vamos continuar falando sobre retorno. Eu vejo vocês lá. Até mais.